Olá, eu sou a professora Simone Silva. Sejam bem-vindos ao canal Português com Fluência. Na aula de hoje, vamos aprender sobre os tipos de sujeito. Para quem não se lembra, sujeito é o termo do qual se declara algo na oração, tá? Quando que nós vamos ter, então, o sujeito simples? Quando há somente um núcleo, quando o sujeito tiver apenas um núcleo. Por exemplo, a professora explicou a lição. Tá? Para nós descobrirmos o sujeito, basta perguntarmos quem ou o que. Então, quem explicou a lição? A resposta vai ser a professora. Então, a professora é o sujeito. Vamos ver quantos núcleos tem esse sujeito, tá? Entre a palavra a e a palavra professora, a palavra que carrega mais significado é a palavra professora. Portanto, a palavra professora é o núcleo desse sujeito e só há somente um núcleo. Portanto, aqui nós vamos ter o sujeito simples, tá? E o sujeito composto? Quando nós vamos ter sujeito composto? Quando há dois núcleos ou mais na oração. Aliás, há dois núcleos ou mais no sujeito. Exemplo, a professora e o professor explicaram a lição. O verbo é explicaram. Vamos fazer a pergunta ao verbo para nós descobrirmos o sujeito. Quem explicou a lição? Tá? Quem explicou a lição? A resposta vai ser a professora e o professor. Então, nós descobrimos o sujeito. Vamos ver quantos núcleos tem esse sujeito agora. Entre a palavra a e a palavra professora, a palavra professora é a que contém o significado básico ali, tá? Então, professora vai ser o núcleo desse sujeito. Mas aí nós temos o professor, tá? Entre o artigo o e a palavra professor também vai carregar um sentido maior, um significado maior, portanto, vai ser um núcleo também. Então, aqui nós temos um sujeito com dois núcleos. Quando isso acontece, nós temos, então, o sujeito composto, tá? Vamos ver agora o sujeito oculto. Sujeito oculto é o mesmo que sujeito desinencial ou sujeito implícito. De qualquer maneira, ele não estará claro, ele não estará expresso na oração. Mas nós vamos conseguir identificá-lo pela terminação do verbo, tá? Ó, então, ele não está expresso. Nós temos aqui o exemplo, fiz a lição. Nós temos o verbo fiz. Aí você pergunta para o verbo, quem fez a lição? Quem é que fez a lição? A resposta será eu fiz a lição. Não tem como ser você fez a lição. Quando nós conjugamos o verbo fazer, quando nós conjugamos a forma verbal fiz, só dá para conjugar com o pronome eu, tá? Mas o eu não está claro, não está ali na oração, mas nós conseguimos saber pela terminação, então, do verbo, tá? Nós dizemos, então, que o sujeito está oculto, que o sujeito está implícito, está escondido ali pela terminação verbal, certo? O próximo sujeito que nós temos é o sujeito indeterminado. O próprio nome já diz. Indeterminado é porque ele não está claro, ele não está expresso, não dá para saber quem é esse sujeito. Nós não conseguimos identificá-lo pelo contexto da oração, tá? Por exemplo, sujar o meu livro. Eu posso perguntar para o verbo, quem é que sujou? Quem sujou o livro? Pelo contexto, nós não conseguimos identificar, não dá para saber quem é que fez a ação. Nós usamos o sujeito indeterminado em duas situações. Quando nós realmente não sabemos quem é que fez a ação verbal, tá? Ou quando nós sabemos e não queremos dizer, tá? Por qualquer motivo a gente não quer dizer. Por exemplo, quebraram a porta. Quem quebrou? Não sei, alguém quebrou, quebraram. Tá? Então, ou a gente realmente não sabe quem é que fez a ação, ou você não quer dizer por algum motivo, por um medo de retaliação, por exemplo, assassinaram o rapaz, você tem medo de dizer quem é que fez essa ação, aí você não fala, tá? Nós temos aqui alguns exercícios para nós identificarmos o tipo do sujeito. Vamos lá. Letra A. A criança brinca no pátio. Qual é a forma verbal? A forma verbal é brinca. Quem é que brinca no pátio? A resposta vai ser a criança. Então, a criança
é o meu sujeito. Vamos ver agora quantos núcleos tem esse sujeito, tá? Entre o artigo a e a palavra criança, criança é a palavra principal. E há somente um núcleo, somente uma palavra principal. Então, o tipo desse sujeito é sujeito simples, ok? A letra B. A criança e o pai brincam no pátio. Quem é que brinca no pátio? A criança e o pai, tá? Vamos ver os núcleos desse sujeito. Entre o a, que é o artigo, e a palavra criança, criança é a palavra principal. E entre o e a palavra pai, a palavra pai é a palavra principal. Então, aqui nós temos dois núcleos, duas palavras principais. Então, aqui nós vamos ter sujeito composto, tá? Letra C. Brinquei no pátio. Quem é que brincou no pátio? Eu. Eu brinquei no pátio. Mas o eu não está expresso ali. Mas você sabe que é o eu. Eu só posso conjugar brinquei com o pronome eu. Eu brinquei. Não é você brinquei. Não é ela brinquei. É eu brinquei. Então, aqui o sujeito está oculto, está escondido, tá? Mas nós conseguimos identificá-lo pela terminação verbal. A letra D. Brincaram no pátio. Quem é que brincou no pátio? Ah, brincaram. Não se sabe quem é. Ou você não quer falar. Então, o sujeito aqui é indeterminado. Não dá para saber ou você não quer dizer quem é, certo? Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.